Vivemos em um mundo repleto de estímulos que nos distraem. Propagandas nos convencem de que precisamos de mais, de que seremos felizes quando comprarmos, conquistarmos ou parecermos algo. Mas no fundo, muitos de nós sequer sabem quem são ou o que realmente desejam. Estamos tão ocupados reagindo a estímulos que esquecemos de agir com propósito. E é nesse contexto que ser um farol torna-se um dever moral. Um farol não força ninguém a seguir um caminho, mas ilumina a escuridão para aqueles que desejam enxergar. Aqueles barcos que navegam perdidos no oceano da ignorância. Para nos tornarmos essa luz, precisamos começar dentro de nós mesmos. O autoconhecimento é o primeiro passo. Conhecer quem somos, nossas virtudes, nossas falhas e compreender o que realmente importa. Quando nos elevamos, nossas vidas se tornam um exemplo. Não precisamos impor nossas verdades aos outros. Elas se manifestam através de nossas ações, de nossa presença e nossa coerência. Palavras sábias só têm impacto quando vêm de alguém que as pratica. Pense nisso. Em um mundo cheio de ruídos, ser um farol é ser uma referência de calma e clareza. Não porque queremos ser admirados, mas porque é nossa responsabilidade moral ajudar aqueles que estão perdidos, assim como outros já nos ajudaram. Afinal, a luz de um farol não é para si, mas é para aqueles que navegam perdidos. Bom, eu pensei aqui nesse vídeo, nesse tema, nessa reflexão, porque por esses dias chegou até mim um rio, né? Esses fragmentos de realidade que chegam até nós. Chegou um rio até mim de uma moça que estava comercializando o seu próprio piolho. Ela foi contaminada, né, com uma infestação de piolhos e ela teve a ideia de estimular o crescimento e a criação do piolho na cabeça dela e começou a mostrar o dia a dia disso tudo, da criação do piolho, de como ter o piolho, como é o dia a dia de quem tem piolho, enfim, e ainda começou a vender os piolhos para as pessoas se infectarem, porque um monte de gente queria fazer o mesmo. E aí, acho que em uma semana, aí ela relatou que ganhou 20 mil reais. Bom, a que custo, né? Esses 20 mil reais? Eu não estou aqui sendo hipócrita, eu não estou dizendo que dinheiro não é importante, afinal, eu também estou numa plataforma, eu também quero mostrar a minha verdade para as pessoas, mas o dinheiro é o objetivo final, ou a fama, ou viralizar, e vendendo piolho, e as pessoas querendo comprar piolho, querendo ter uma infestação de piolho para mostrar isso na internet. Enfim, e aí isso não é contra a pessoa que faz isso, ou contra as pessoas que fazem isso, jamais, pelo amor de Deus, não é isso. Mas o que eu quero discutir aqui é em que ponto a gente chegou e quais os valores que nós temos cultivado dentro de nós como indivíduos, seres humanos, mas enquanto espécie humana, enquanto a coletividade humana, enquanto uma sociedade, enquanto civilização. Você imagina, há milênios, sábios, grandes sábios do Oriente, grandes sábios da Grécia, grandes sábios de Roma, grandes sábios do mundo antigo deixaram conhecimentos tão preciosos, que são tão verdadeiros até os dias de hoje. E quando a gente pega um pouco da história e olha para a história medieval, eu até conversei um pouco isso com a minha esposa hoje, ela teve esse insight, ela falou, olha só como é interessante, né? Lá na Idade Média, o conhecimento ele era guardado a 7 chaves, porque não se sabia o que as pessoas iriam fazer com esse conhecimento. Né? Dentre tantas coisas, essa era uma das preocupações também. E poxa vida, hoje nós temos tanto acesso a conhecimento, a informação, isso vai se diluindo tanto que parece que as pessoas não estão absorvendo isso. E aí eu digo mais, e o autoconhecimento? Tirando todo esse conhecimento externo que a gente tem acesso, que a gente busca e procura, mas e o autoconhecimento?
E aí o título do vídeo é Seja um Farol, diante do mundo em que tem pessoas que estão vendendo, colecionando, infestando-se de piolhos para viralizar, para vender, para ganhar dinheiro, para ter uma fama. Então, assim, nesse momento eu pensei, eu comentei com a minha mulher, falei, olha, ainda bem que eu decidi mesmo fazer o canal e que eu estou fazendo. Não porque eu sou importante, não porque eu me envaideço com isso, mas é fato, eu tenho um dever moral de tentar trazer um pouco do meu processo de autoconhecimento, um pouco do que eu sei que é um grão de areia no tempo e no espaço, que é uma chama que se acende e se apaga no tempo e no espaço, que não é nada, eu sei disso, mas que também é necessário. E tem tantas outras pessoas que fazem isso como eu faço. Eu gosto muito da Lucilena Galvão e da Nova Acrópole, eu gosto muito do Léo Simão Estoico, eu gosto muito do Rafael Grata, mas eu sei que tem uma série de outros que fazem isso, que eu não acompanho, mas que também estão fazendo isso aqui que eu estou fazendo. Exatamente isso que eu estou fazendo, cada um com a sua roupagem, com a sua perspectiva, mas também estão fazendo isso aqui. E não só na internet, também no dia a dia, tentando ser exemplos, tentando ser farol nesse mundo de escuridão, de treva, no sentido de ignorância mesmo. E as pessoas só estão aí navegando a esmo, perdidas, e isso porque eu dei esse exemplo, mas esse exemplo ele se traduz em tantos outros, né? Então, assim, eu penso que o primeiro passo para a gente ser humano é o autoconhecimento. Nós precisamos do autoconhecimento mais do que nunca. Porque sem o autoconhecimento a gente nunca vai saber o que exatamente a gente quer. A gente nunca vai viver com propósito. E olha só, e é quando você sabe o que você quer, e é quando você entende o seu propósito, entende que você está numa jornada, é aí que você também consegue saber do que você não quer, do que você não precisa. E aí você começa a se dar conta que você não precisa daquilo que é efêmero, daquilo que é frugal, daquilo que é transitório, daquilo que é material. Pelo menos não como uma finalidade, não como um objetivo. Você precisa como um meio. Você precisa, sei lá, você precisa da sua casa como um meio para ter um lar. Mas agora imagina se o objetivo da sua vida é ter aquela casa. Você precisa de um automóvel para ser um meio para te levar para lugares. Mas imagina se a sua finalidade é ter aquele automóvel. Você precisa de dinheiro para se autoconhecer, para viver com algum conforto, para sustentar os teus, sustentar a si mesmo. Mas imagina quando a finalidade da tua vida é obtenção de dinheiro, é retenção de dinheiro. A gente precisa de lazer, de diversão, mas imagina quando a tua vida, a finalidade da tua vida é lazer e diversão, é a zona de conforto. Então aqui, o primeiro passo, né? E aí, ser humano, o primeiro passo é autoconhecimento. E aí quando você entra nessa jornada de autoconhecimento, você começa a saber melhor do que você precisa, e você também consegue entender melhor o que você não precisa. E aí você não se torna mais um refém do bombardeio do marketing, da mídia, das redes sociais, dos produtos, das novidades à nossa volta. Você não se torna mais um refém, você não quer mais todas as coisas. Você quer algo, mas você não quer mais todas as coisas, você não quer mais seguir a multidão dentro de um efeito manada. Fazer algo porque as pessoas estão fazendo, comprar algo porque as pessoas estão comprando, viver de determinada maneira porque as pessoas estão vivendo assim. Você passa a se elevar diante da multidão, começa a olhar tudo isso com uma certa distância, e aí você começa a entender o que você precisa e o que você não precisa. Então, o primeiro passo é o autoconhecimento para isso, e depois, com certeza, é o autoconhecimento que vai nos dar o discernimento necessário para a gente saber que, olha, é, criar e vender piolho não é algo que eleva ao ser humano.
Isso vai me trazer algum dinheiro, vai me trazer alguma fama? Mas será que é isso que vai alimentar a minha alma? Ou será que é isso que as pessoas estão buscando? Por que que as pessoas não estão buscando? Porque elas também estão perdidas, navegando nesse oceano infinito de ignorância que o mundo sempre foi, mas parece que está muito mais intenso por causa dessa enxurrada de informação e de conhecimento e de acesso, esse bombardeio de tudo à nossa volta, da mídia, das vontades, dos desejos. Você precisa disso, você precisa daquilo, você precisa viver assim, você precisa viver assado. E aquilo bombardeando e contaminando a gente, e a gente só vivendo uma vida reativa, só reagindo aos estímulos externos, mas quem está segurando o manche desse boneco de carne? Esse boneco de carne que é você. Quem está segurando o manche lá dentro? Esse boneco de carne, ele se movimenta conforme vontade, desejo, estímulo, ou tem alguém que tem autonomia, que tem pensamento, que tem discernimento lá dentro, o seu eu, a sua consciência, que, que, que controla esse boneco de carne que é você. E aí, você é um boneco de carne só? Ou você é também uma consciência? Ou você é também luz? Ou você é também farol? E esse é o nosso dever. Né? Hoje eu ouvi um podcast do Léo Simão e eu lembrei, eu já ouvi esse podcast dele, esse episódio dele umas 3 ou 4 vezes, e aí ele fala algo como, é um dito popular, né? Nascemos pelados e morremos pelados. A gente não leva nada daqui. Mas tem algo verdadeiramente bom que a gente pode fazer. E essa reflexão que eu trago. Ser um farol. Ser um farol através das suas atitudes, do seu comportamento, da coerência entre o que você fala e o que você faz, do exemplo da sua vida, da sua busca, da sua vivência. E não é fácil ser um farol. Não somos um farol em todos os momentos, mas se formos pelo menos um farol que tem um lampejo de vez em quando, eu tenho certeza que a gente já vai ter feito algo muito grande pelo mundo, por todos. Então, eu espero muito que essa vida, esse modo como a gente vive, com tudo isso em volta da gente, não só nos aprisione. Eu acho que quando a gente está preso, a gente percebe que precisa ser livre. Mas que quanto mais pessoas estiverem prisioneiras, também espero que mais pessoas sintam a necessidade de libertar-se, tornar-se um farol e se autoconhecer. Buscar discernimento, buscar uma iluminação própria, pessoal, um crescimento, um desenvolvimento pessoal. A gente não pode, a gente não consegue visualizar um modelo de sociedade, de civilização que seja boa se não for isso. Se não for através de pessoas que estão buscando se tornar seres humanos. E aí, igual aquela ideia do Aristóteles, né? O que é próprio do ser humano? É a razão, é o racional. Isso é próprio do ser humano. Então, é para isso que temos que caminhar. Se somos humanos e se o nosso diferencial é sermos dotados de razão, é para esse caminho que temos que ir. Só que esse caminho, eu já disse, não é fora, é dentro. Não é longe, não é longo, é profundo. Eu acho que quanto mais profundidade, mais luz, mais farol você pode ser. Então, o que eu quero, com tudo isso que eu estou fazendo, é pelo menos ser um lampejo breve de farol para as pessoas. Nem que seja por um segundo em toda a minha vida e que melhore pelo menos a vida de uma pessoa também por um segundo. Eu já fui farol. E eu quero também que você seja farol. Eu quero que um dia a gente viva numa sociedade mais iluminada, menos perdida, num mundo assim. Mas nunca vai poder existir esse mundo se nós, se as pessoas que têm condição de tomar essa postura, essa decisão de se transformar diante disso tudo, de se elevar diante disso tudo, a gente nunca vai alcançar. Por isso é um dever moral ser um farol, ser essa jornada de autoconhecimento.
Então seja farol. E é isso. Confie na jornada.